Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. Eu tenho efetivamente algumas questões concretas que gostaria de colocar, não sei antes fazer uma breve consideração, que é a seguinte: de facto, aquilo que o Sr. Deputado Rui Barreto há pouco dizia é verdade. A população da Madeira está sujeita a uma dupla austeridade, ou seja, sofre a austeridade que sofre as unidades portugueses e sofre ainda, não, os seus deputados em ligação com o CDS são campeões, não recebem lições de ninguém. Mas o que eu queria dizer é que a diferença, e portanto há semelhanças entre este programa que está a ser aplicado na Madeira, no qual o Governo da República faz o papel da Troika, e o programa, enfim, da Troika que é aplicado no conjunto do território nacional. Mas há uma diferença, é que relativamente à situação da Madeira, o PSD não se pode queixar de ninguém. Ou seja, se relativamente ao que se passa da situação económica do país, o PSD gosta muito de se isentar de responsabilidades e de achar que a culpa da situação que o país chegou foi de outros governantes e, evidentemente, sem ilibar outros governantes relativamente à situação que chegou o país, em relação à Madeira, não há outros governantes a ilibar que não sejam os do PSD. A responsabilizar que não sejam os do PSD. E, portanto, o PSD tem governado a Madeira com maioria absoluta desde 1976 e, portanto, se houve despesismo, se houve uma situação a que chegámos e que obrigou o Governo a impor este programa dito de ajustamento à região autónoma da Madeira, a responsabilidade é inclusivamente do PSD. Bem, e é do PSD, porque, como se sabe, a Constituição não permite partidos regionais e, portanto, o PSD nacional e o PSD regional são uma e a mesma entidade e, portanto, aqui o responsável é PSD, ponto final. As perguntas concretas que eu gostava de fazer, a primeira tem que ver com os swaps contratualizados nas regiões. É sabido por relatórios feitos pela Inspeção-Geral de Finanças e pelo Tribunal de Contas que estão identificados 14 contratos swaps celebrados por entidades públicas empresariais da região autónoma da Madeira e que esses 14 contratos swap já terão implicado prejuízos muito avultados para as finanças da região. E, portanto, a minha pergunta é se essa questão está diagnosticada e se foram feitas algumas diligências ou não, no sentido ou da anulação, ou da renegociação, ou seja o que for, que tenha sido feito relativamente a esses contratos swaps, de forma a permitir aliviar a região autónoma dos encargos daí decorrentes. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão diz respeito às privatizações. Não que eu tenha pressa, não tenho pressa nenhuma de privatizações, e se não tenho na República, também não tenho na região autónoma, mas gostaria de ter uma informação, porque a medida 59, a linha A, previa um programa de privatizações que estabelecia que em 2012 o Governo Regional da Madeira deveria ter alienado as suas participações nas sociedades desportivas, mas também na empresa Horários do Funchal, que é uma empresa rodoviária, como se sabe, na empresa Eletricidade da Madeira. Creio que isso não aconteceu. Se não aconteceu, ainda bem, mas gostaria de saber se há alguma previsão de privatizações a curto prazo ou não. E, portanto, sublinho que não tenho pressa nenhuma de privatizações e acho que se o Governo Regional da Madeira não as fez muito bem em não ter feito, mas gostaria de saber qual é o ponto de situação que o Governo faz relativamente a essa matéria. Terceira questão diz respeito às parcerias público-privadas. Nós, também na República, há uma enorme retórica relativamente às parcerias público-privadas que terão sido renegociadas com grande sucesso. O que nós vimos foi que os encargos orçamentais para 2014 aumentaram significativamente relativamente aos de 2013. E, portanto, se afirma que há um grande sucesso nas renegociações das parcerias público-privadas da região autónoma da Madeira, que são as concessões via litoral e via expresso, gostaria de ter uma informação concreta acerca disso. Que reduções de encargos é que foi possível obter com essas negociações? Porque até agora ouvi falar em negociações e em sucessos, mas não ouvi falar rigorosamente em nada de concreto que nos permita supor que vai haver ou que está a haver uma redução dos encargos daí
dos encargos daí decorrentes. A última questão diz respeito à dívida. Já foi aqui referido a gravidade que atinge a dívida da região e gostaria de saber se quanto a isso, se o Governo da República prevê alguma forma possível de renegociação desta dívida entre a República e a região. Apesar de que, tanto o Sr. Secretário de Estado, creio que nos falou numa dívida correspondente a 80% do PIB, creio ter ouvido isso, se ouvi mal, corrigir-me-á, porque, enfim, apesar de tudo, a da República é superior, creio que andará dos 127% do PIB. Mas, enfim, se houve aqui alguma confusão minha, o Sr. Secretário de Estado corrigirá. Em todo o caso, gostaria de perguntar se está prevista alguma possibilidade de renegociação desta dívida, por forma a que a região possa ter mais condições para poder crescer e solver em melhores condições os seus compromissos. Muito obrigado.